Sei que vocês, assim como eu, somos necessitados de ouvir a voz de Deus. Porque Ele está presente, nós queremos não somente comportarmos com o que Ele já está fazendo e permanecerá fazendo. Senhor, nós queremos Te louvar por reconhecermos que aqui estamos, não por merecimentos, mas a Tua misericórdia tem sido renovada em nosso favor mais uma vez, a ponto de nos permitirmos aqui estarmos em Tua casa, assistindo diante do Senhor, onde a Tua igreja, Senhor, tem podido prestar-te louvor de adoração. Certamente, ó Deus, o nosso melhor nós temos procurado colocar diante do Senhor, reconhecendo que do Senhor nos admirar bênçãos com maiores abastanças. E neste momento nós queremos colocar aos Teus cuidados a vida do Teu ungido, onde, ó Deus, ele tem a responsabilidade de ser boca do Senhor para falar a todos nós, ovelha do Teu pastoreio, aquilo que o Senhor sabe que cada um de nós precisa. Tu és o Deus que esquadrinha os nossos pensamentos, que sonda os nossos corações, conhece as nossas limitações, deficiências e assim a nossa necessidade. Nasce, aqui está Teu Filho, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha usá-lo de uma maneira muito especial para cada um de nós. Nós queremos usar a autoridade do nome de Jesus Cristo para neutralizarmos toda e qualquer dificuldade, compreensão da Tua palavra, que nada venha distrair-nos, Senhor, mas que possamos estarmos atentos a tão somente ouvirmos a Tua voz em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome. No momento em que nós estamos localizando o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus e pedir a permissão ao pastor Alexandre para dedicar esse culto em ação de graça. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pela vitória que o Senhor deu à nossa família no dia de ontem, a respeito de um jovem de 18 anos, sobrinho. A vitória que esse rapaz e que a família recebeu ontem deve ser tributada a Deus. Então eu quero agradecer a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Amém? Glória a Deus. O personagem desse texto, ele é mencionado aqui na sua mais tenra idade, 5 anos. E ele vai nascer dentro de um ambiente extremamente contrário à sua própria vida. É uma criança que tinha tudo para ser feliz, porque tinha sangue real nas suas veias. Era filho de um príncipe e neto de um rei. Tinha condições financeiras, tinha terras, tinha propriedades, enfim. Uma criança que vivia em lugares refinados, num tempo em que Israel era uma nação
em desenvolvimento e com muitos lugares precários e com pobreza, esse menino nasce numa casa real. Podemos dizer que nasceu num berço de ouro. Apesar disso, apesar de nascer num palácio, apesar de ter condições financeiras privilegiadas, essa criança de 5 anos, Mefibosete, ele vive dentro de uma realidade extremamente ruim, hostil. Em primeiro lugar, porque o avô dele era um homem extremamente doente. E não era uma doença física. O avô dele era doente da cabeça. Era um homem com deformações psicológicas dignas de um psiquiatra. Saul era um homem extremamente amargo, temperamental, agressivo, sofria de uma oscilação de humor que, se existisse hoje, diriam que ele era vítima de alguma transtorno de ansiedade ou de algum quadro neurótico severo. E esse homem, além disso, também era cometido de uma opressão maligna. Ele carregava na sua existência um misto de neurose, patologia emocional e opressão maligna. O indivíduo com um quadro neurótico severo já é por demais complicado. Imagine esse indivíduo com uma doença emocional grave somada à opressão maligna. E ele tinha um sentimento suicida, homicida, melhor dizendo. E ele tentou matar Davi algumas vezes. E era um homem sem arrependimento, o que denota traços de psicopatologia. Era um homem que não conseguia se arrepender. E ele não conseguia se arrepender porque já estava vivenciando um quadro de opressão acelerado. Por 2 vezes ele foi confrontado com relação ao pecado e não reconheceu o seu erro. Então Mefibosete nasce numa casa com um avô nesse nível, um homem extremamente doente. E como se não bastasse isso, essa criança vai nascer também numa sociedade conturbada, porque os dias em que Mefibosete nasce eram dias de guerra. A nação de Israel estava numa campanha militar teimosa, resistente já há algum tempo contra os filisteus. E os filisteus estavam ganhando essa guerra. Um exército mais preparado, com arma sofisticada para o seu tempo, o povo de Israel disperso, a vida de Saul não estava alinhada com Deus, então tinha tudo para dar errado. E foi quando esse homem, Saul, ele é preso, manietado, encurralado pelos filisteus, e ele dá cabo da própria vida, pede o seu pajem, o seu braço direito, o seu soldado, que lhe mate. E naquele dia morreu o avô de Mefibosete, Saul, morreu o pai de Mefibosete, Jonatas, e morreu o tio de Mefibosete. E os filisteus levaram a cabeça dos 3 príncipes de Israel para Gaza como troféu. E nesse tempo em que o rei é preso e morto, a notícia vem para Israel. E a cidade fica empolvorosa. E é uma correria tremenda, um frenesi, uma angústia tremenda. E aquela que era responsável pelo garotinho, a ama, a babá, que conhecia o protocolo, o que ela faz?
para salvaguardar o herdeiro do trono, porque Mefibosete é o herdeiro direto do trono, ela lança a mão no garoto, pega no colo e corre. Mas o medo, o estresse, a angústia, a ânsia para salvar a criança faz com que ela tropece. E nesse tropeção dela, a criança cai e quebra os 2 pés. E como a ortopedia naquele tempo não existia, não dá nem para se falar numa ortopedia moderna, com tecnologia, porque não existia mesmo. O osso calcifica e colo quebrado. E ele passa então a ser coxo para o resto da vida. É uma história triste, é uma história complicada. Em primeiro lugar, porque quando eu olho para uma criança de 5 anos, eu não consigo enxergar nela responsabilidade moral nenhuma para ser responsabilizada ou punida pelo bem ou pelo mal. Porque se é alguém numa idade adulta, alguns de nós poderiam dizer, ele apenas recebeu a sentença pelos seus próprios pecados, está pagando pelo que fez. Ou então poderíamos acusá-lo de ter feito coisas que desencadearam toda essa desgraça. Mas o que dizer de uma criança de 5 anos? Como responsabilizar uma criança de 5 anos? Então, um sentimento forte de injustiça entre nós. E qualquer um de vocês, qualquer um de nós diria assim, poxa, que injustiça, uma criança de 5 anos não merecia tudo isso. Não merecia ter nascido numa casa como aquela, não merecia ter tido um avô como aquele, não merecia ter nascido num tempo de guerra, não merecia ter sofrido um acidente como sofreu. E a babá, por mais que tenha praticado o que praticou de forma involuntária, dolosa, a responsabilidade era dela, dolosa ou não. E na cabeça dele pode ter ficado o seguinte pensamento: perdi a mobilidade nos pés por causa de terceiros. Porque quando a gente sofre um dano na vida por culpa nossa, a gente sofre, mas o sofrimento tem um tamanho, tem um peso. Mas quando a gente sofre por causa de terceiros, essa dor é muito maior. Meu Deus. E ele vai sofrer por coisas que ele não plantou. Ele vai colher amargura, ervas amargas que ele nunca semeou. O mundo desabou sobre a vida dele, mas não foi ele que causou todo esse desabar de mundo. Isso desperta dentro de nós um sentimento de injustiça muito forte. É como se a vida conspirasse contra nós. É como se todo o universo estivesse contra nós. Quantos de nós já não fez essa pergunta na vida? Qual é a minha culpa por passar por tudo isso? Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é ingênuo, todo mundo sabe e consegue discernir direitinho quais são as consequências dos próprios erros e quais são as consequências dos erros de terceiros sobre nós. A gente consegue separar, eu estou sofrendo isso aqui porque eu fiz isso, mas esse sofrimento aqui não é responsabilidade minha. Eu estou sofrendo por causa do meu pai, da minha mãe, do meu patrão, do meu vizinho, por causa da vida, seja lá quem for. Quem de nós já não fez essa matemática, essa conta? Quem de nós já não fez essa análise fria e objetiva? Isso aqui eu estou sofrendo por consequências minhas, e isso aqui eu estou sofrendo por consequências dos outros. Se esse garoto de 5 anos fosse fazer esse exercício de discernimento, ele chegaria à seguinte conclusão: tudo que está acontecendo é responsabilidade de terceiros.
Sou uma criança de 5 anos. Não dá para imputar sobre uma criança de 5 anos responsabilidades morais. E assim mesmo essas coisas acontecem com ele. Quando a gente olha para a vida dele e para tudo aquilo que aconteceu com ele, a gente começa a perceber às vezes que a vida parece ser cruel. Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, mas nesse exato momento tem gente tetraplégica por causa de um cara que bebeu e dirigiu. E você fica estupefado, você fica terrivelmente escandalizado com isso. Um cara resolveu beber e dirigir, e por causa da sua decisão, da sua atitude, ele acometeu alguém na estrada, e essa pessoa ficou tetraplégica. Ela não pode mais correr, brincar, jogar bola, namorar, não pode fazer mais nada na vida por causa de uma outra pessoa, de um outro elemento que não teve responsabilidade e causou o que causou. Eu fico me perguntando se você chega aqui hoje vivendo isso. Quem sabe você sofre por algumas coisas que não lhe foram responsáveis. Não foi você quem disse, não foi você quem fez, não foi você quem decidiu, quem aliançou, quem resolveu. Resolveram acima de você, por trás de você, agiram por trás, por cima de você, fizeram, falaram, só que a conta quem pagou foi você. E essa pergunta é a pergunta que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Quem aqui está pagando a conta daquilo que não comprou? Quem aqui está pagando conta de atos e atitudes e resoluções e ações das quais você nunca fez e nunca falou? Aqui pode ter gente criando filho de filha desmiolada, é preço dos outros. Aqui pode ter gente pagando dívida de terceiros. Aqui pode ter gente carregando machucaduras e fraturas e dores provocadas por pessoas em situações completamente adversas e distantes de você. Eles brigaram, mas quem saiu ferido foi você. A briga não era minha, eu não comprei a briga, eu não estava lá, mas acabou desse jeito. Eles brigaram, eles se degladiaram, mas quem saiu ferido fui eu. Eu paguei a conta da briga. Esse rapaz, essa criança, melhor dizendo, ele se tornou uma grande vítima de situações que aconteceram. E eu estou falando aqui apenas do plano humano, coisas que as pessoas fazem e respingam na gente. Mas eu posso falar também sobre a vida, os acasos da vida. Quando a gente começa a ter que arcar com responsabilidades que não são nossas. Quando a gente tem que viver, administrar, carregar nas costas. Quando a gente tem que suportar, vivenciar situações que vieram sobre nós, das quais a gente nunca teve responsabilidade e nunca provocou isso. Nessa noite, essa criança de 5 anos aponta para nós que a vida nem sempre é doce e agradável. Na verdade, a gente sabe por experiência aqui que a vida é marcada de dissabores, de sofrimento, de desilusões. Mas a questão não é essa. A questão é que precisamos encontrar na Bíblia remédio, precisamos encontrar na Bíblia terapia, precisamos encontrar na Bíblia medicamentos que nos tragam uma cura para todos os efeitos dessas realidades que vêm sobre nós, das quais a gente não teve responsabilidade nenhuma. Glória a Deus. Essa criança de 5 anos aqui do texto, ela precisa ser tratada, precisa ser curada, ela precisa ser compensada por todos esses males que lhe veio sobre a cabeça. E como a gente não está numa sessão terapêutica,
situações. Sim, Senhor Jesus. E eu fico maravilhado porque na vida existem poderes maiores do que a nossa existência. Aleluia. Acima de você, acima das tuas dores, acima das injustiças que você sofreu. Quem sabe você é uma vítima da sua família. Eu não quero aqui transformar esse culto num culto marcado pelo choramento e pela reclamação. Mas a verdade é que às vezes a gente vê pessoas dentro de uma família como um verdadeiro para-raio e tudo cai na cabeça dele ou na cabeça dela. Mas preste bem atenção, assim como a vida nos traz dores, aflições, assim como nós herdamos problemas que a gente não cavou, não construiu, assim como pessoas arrumam problemas e esses problemas respingam em nós, precisamos sair daqui nessa noite sabendo que também existem poderes espirituais maiores do que nós, acima das nossas vidas. Existe uma justiça espiritual em exercício, movida por poderes espirituais maiores do que nós, acima das nossas vidas. Eu afirmo isso porque esse rapaz aqui, esse Mefibosete, ele é filho de Jonatas. E eu não quero transformar isso aqui no estudo bíblico, mas a gente sabe que Jonatas fez uma aliança com Davi. E eu fico me perguntando, no dia em que Jonatas fez uma aliança com Davi, se Mefibosete já tinha nascido. Porque Jonatas faz uma aliança com Davi em favor dele, da casa dele, de Mefibosete, e me parece que essa tragédia aqui ainda não tinha acontecido. Então, a primeira palavra terapêutica, curativa, para você que entrou aqui, quem sabe triste, decepcionado, amargurado, por estar herdando tantos problemas e injustiças das quais você não foi responsável, é essa. Que antes de você existir, e se foi antes de você existir, então foi antes de toda a injustiça e de toda a mazela que fizeram contigo. Antes de você existir, foi feita uma aliança com a tua vida. Você está entendendo isso? A aliança que foi feita com a sua vida é anterior à tragédia da sua vida. Se as alianças de Deus acontecessem no tempo da tragédia, no tempo da calamidade, se as alianças de Deus acontecessem depois das tragédias, depois das calamidades, não teria efeito e Deus não seria Deus. O poder da aliança, a eficácia da aliança está no fato de que ela é estabelecida, construída antes de qualquer tragédia e de qualquer calamidade que possa acontecer na tua vida. E foi assim que Deus falou com Jeremias antes da desgraceira de Jerusalém. Ele disse que antes que ele fosse gerado no ventre, Deus disse: te conheci. Isso é muito simples e é muito forte ao mesmo tempo. Deus está caminhando para além do ventre, para além do feto. Está falando com ele: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, te conheci. Ele não coloca a chamada na frente da relação pessoal, diz: te conheci, e só depois vem a chamada: e as nações eu te dei como profeta.
entende que Deus é aquele que conhece a gente, me conhece, te conhece, antes que você seja um ser humano na história. Sim, Senhor. Não tem você, não tem personalidade, não tem caráter, não tem gosto, não tem temperamento, não tem nada. Não tem você. Tua mãe não pensava em te gerar, teu pai nem conhecia tua mãe e Deus já estava brigando por você. Quem é que briga por alguém que não conhece? Quem é que entra numa demanda por alguém que não se conhece? A gente vive uma vida cristã raquítica, doente, frágil, porque a gente não se apropria das verdades da Bíblia. E quando a gente olha para a nossa realidade, a nossa relação com Deus por essa perspectiva, a gente começa a olhar para macumba, humildade, diabo, sofrimento com outro olhar. É como se Deus nos desse uma energia tremenda. Ele chegando para você e dizendo: olha, teu pai nem sonhava em namorar a tua mãe, e eu já tinha feito uma aliança contigo. Os livros da terra, você não existia. Seu nome não estava gravado em nenhum livro de registro da terra. Se falasse teu nome há 40 anos atrás, para quem tem 38, 39 anos, alguém diria: quem é? Nunca vi. Vai ser como? Brasileira? Vai ser carioca? Paulista? Qual vai ser a cor da pele dela? Timbre de voz? Cabelo? Não sei. Mas Deus sabia. Esse é o poder da aliança. Esse é o poder do pacto. Que ele é feito antes da origem da vida. Ele é feito antes que as coisas aconteçam. Deus não corre afoito, desesperado e faz aliança quando o bicho está pegando. Peraí, o negócio está ruim para ela, deixa eu fazer uma aliança aqui. Não é assim. Deus não é alguém desorganizado, atabalhoado, que chega atrasado. Não é alguém que vive sempre atrás do compasso da vida. Deus anda na vanguarda da vida. Ah, João! Em terceiro lugar, quando Jonatas faz o pacto com Davi lá atrás, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mas não precisa saber. O Espírito Santo estava nele.